Fala pessoal, Spider aqui mais uma vez. Nesse vídeo continuamos aprofundando o nosso estudo sobre os principais componentes do sistema imune e como eles funcionam. E o papo hoje é para apresentar a vocês uma das células mais importantes das respostas imunes, o macrófago. Então nesse vídeo vamos falar da origem dessa célula e sua relação com as respostas imunológicas. Fiquem comigo que após a vinheta vamos iniciar a apresentação dessas células para vocês. Bora lá! Vamos ver aí nos tecidos o que essa célula grande comedora aí, os macrófagos vão fazer. Então aqui eu tenho uma outra imagem para representar esse processo. Deixa eu apagar isso daqui. A gente mostra aqui então na medula óssea, surge essa célula aqui nessa imagem, a gente pode ver. Na medula óssea essa célula vai para o sangue. No sangue nós temos o monócito, e uma vez que ele deixa o sangue para os tecidos, e você tem o macrófago ativado. E é importante até mencionar, muitas vezes você tem esse monócito indo, digamos, passivamente colonizar os tecidos, o macrófago residente, ele mora nos tecidos, e também no caso, como essa imagem mostra, quando você tem um estímulo, uma lesão ou uma infecção, o monócito vai também ser recrutado e enviado para os tecidos, formando novos macrófagos também. Tem que lembrar aqui que não é só apenas quando o tecido está infectado ou lesionado que os macrófagos vão se direcionar aos tecidos, não. É importante mencionar que eles residem nesses tecidos naturalmente. Eu até costumo fazer a analogia que uma das células sentinelas, que ficam ali vigiando os tecidos naturalmente, vai ser um macrófago, tá? Então aqui nesse exemplo você tem durante a inflamação e no exemplo de baixo os macrófagos residentes. Então você tem ali desde o desenvolvimento embrionário, o saco vitelino como origem das células do sangue, depois o fígado fetal também faz parte da origem das células do sangue, tem um passo lá que é o baço, e no final você tem aí a medula óssea assumindo esse papel de produção das células do sangue. E em todos os casos, como eles produzem as células do sangue, lá vai ter o monócito sendo produzido, e esse monócito ele vai cair na circulação e fazer parte aí das células do sangue, dos glóbulos brancos do sangue do feto, e depois do recém-nascido, até mesmo do adulto, já que a medula óssea que assume esse papel. E uma vez que ele sai, deixa o sangue para os tecidos, como a gente vai ver aqui, ele vai receber nomes diferentes dependendo do tecido. Então, olha lá, no cérebro, você vai ver lá, quando estuda a histologia do tecido nervoso, células chamadas de microgliócitos ou microglias. Essas células são os macrófagos, basicamente. Então, se você analisar essa célula no contexto histológico, você vai ver que os papéis que essa célula exerce muitas vezes estão relacionados às funções gerais que os macrófagos têm nos tecidos. Nos pulmões, de forma semelhante, você tem aqui os macrófagos, que vão ser chamados de alveolares. Então, macrófago alveolar, pulmão. Microgliócito ou microglia, no cérebro, no tecido nervoso. No fígado, ele vai receber um nome mais específico, a célula de Kupffer. No coração, vai ser o macrófago miocardial. Você também, no baço, tem os macrófagos sinusoidais. Na pele, você tem os macrófagos dérmicos, e alguns autores até chamam de células de Langerhans. Nos intestinos, tem os macrófagos da lâmina própria. Lembra no tecido, aí tem a lâmina própria lá na histologia do intestino. Quem quiser depois pode também ter uma série de vídeos aqui sobre histologia do trato gastrointestinal e dos intestinos. Lá a gente fala um pouquinho dessa parte imunológica dos tecidos do trato gastrointestinal. Então, vou deixar aqui um cardzinho, caso você tenha interesse também na nossa série sobre histologia. Você está estudando aí histologia desses órgãos e vê esses nomes, macrófago alveolar, célula de Kupffer, nós estamos falando de macrófagos, tá? Então, naturalmente, ele reside nesses tecidos e tem um papel imunológico, um papel ali de vigilante, de célula de defesa. Ele está ali como se fosse um sentinela para tentar identificar invasores ou agressões e já agir ali localmente, tentando promover ali a eliminação de agentes agressores ou o reparo de tecidos lesionados. A gente pode até mencionar também, apesar de não ter aqui, nós temos nos ossos a estrutura do osteoclasto. O osteoclasto, famoso aí na histologia do tecido ósseo, é um macrófago também diferenciado. Basicamente, essa é a intenção aqui desse vídeo, de mostrar para vocês como que essa célula se comporta em diferentes locais, mas de uma forma geral,
No sangue você tem monócitos, nos tecidos eles são macrófagos e dependendo do tecido onde ele vai parar, esse macrófago pode receber um nome especial, que é micróglia, macrófago alveolar, miocardial, Kupffer, osteoclasto, célula de Langerhans ou macrófago dérmico e por aí vai. Então, pessoal, nos próximos vídeos nós vamos ver o que pode ativar essas células numa resposta imunológica, que mecanismos, que situações envolvem aí a identificação de substâncias consideradas estranhas pelos monócitos ou pelos macrófagos que fazem essas células serem ativadas efetivamente e recrutadas numa resposta imune. Então, não se esqueça de inscrever no canal, ative o sininho para quando esses vídeos saírem ou novos vídeos também saírem, você estar sempre bem informado e poderem acompanhar essa série de vídeos, beleza? Então, conto com vocês aí, curte o vídeo, responde a perguntinha que eu deixei para vocês, se inscreve no canal, que no próximo vídeo a gente continua falando sobre o que essas células fazem na resposta imune, uma vez que elas são ativadas. Tá? Depois nós vamos falar o que ativa essas células efetivamente e depois o que elas fazem depois de serem ativadas, como um mecanismo efetor praticamente. Então, eu quero saber, o macrófago, o que ele vai fazer na nossa resposta imune, no nosso organismo? Quais são suas funções? Quer saber um pouco sobre isso? No próximo vídeo nós vamos falar, beleza? Então nós vamos ver que é uma célula que tem muitas tarefas na nossa resposta imune. Então, se inscreve no canal e ativa o sininho e até o próximo vídeo.